Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Nós vamos iniciar mais uma reunião de oração, também o estudo bíblico dessa quarta-feira. Agradecendo a Deus pelo cuidado dele, pelas bênçãos e também pedindo por aquilo que nós sabemos que só ele pode resolver. Vamos começar fazendo uma oração de adoração a Deus. Vamos orar. Pai santo e bendito, nós te adoramos e engrandecemos, porque o Senhor é o único Deus, ó Pai, Senhor dos senhores. Porque o Senhor está acima de todas as coisas, porque o Senhor é o Criador e mantenedor de tudo o que existe, ó Pai, e que tudo serve para te glorificar. Nós queremos te render glória, ó Pai, e graça, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem nos abençoado de forma abundante, derramando bênçãos sem medida sobre as nossas vidas dia após dia, ó Pai. O que nos demonstra a sua misericórdia e o seu amor, apesar de não merecermos. Nós queremos te louvar nessa noite e te engrandecer o nome através dos louvores e da leitura da sua santa palavra. Em nome de Cristo, nós te oramos. Amém. Convido agora que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 27. Vamos fazer essa leitura de forma conjunta. Salmo 27, os 4 primeiros versos. Salmo 27, de 1 a 4, diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é quem tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém. Que esse seja o nosso anseio, né? Aqui o salmista Davi fala sobre o anelo à presença de Deus, a vontade que ele tem de estar na casa de Deus, que tem cuidado dele em todas essas situações aqui narradas. E é muito bom sabermos que o mesmo Deus que assim fez com Davi, faz hoje, porque ele é imutável, ele é eterno, é infinito. Nós vamos louvar a Deus agora com o hino de número 127, Hora Bendita. Bendita hora
Bendita hora de oração, de santa paz e comunhão. Desejo enquanto aqui me achar, com fé constante, humilde orar, e enfim no resplendor de Deus, na glória dos mais altos céus, lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Lembrar-me-ei com gratidão das horas suaves de oração. Um hino que nos fala sobre a bendita hora de oração, da qual nós podemos pedir ao nosso Deus auxílio, a quem nós podemos recorrer nas dores, sabendo que Ele nos atende, que Ele nos recorre, e também o quanto isso nos traz uma paz interior, confiantes que Deus está acima de todas as coisas. E isso é muito bom. Nós partiremos agora para os pedidos e para os agradecimentos. Eu quero que você em casa, junto aos seus familiares, continue orando pela pandemia que estamos passando, para que Deus continue a dar a inteligência e o que for necessário para a descoberta da cura da doença. As pessoas que estão enfermas, os desempregados, também a crise econômica que acabamos passando no país, pela nossa igreja, a liderança e pelos membros todos. Então estejam nesse instante orando junto aos seus familiares com esses pedidos. Tendo orado por esses pedidos, nós fazemos mais uma oração agora de intercessão. Eu peço ao diácono Jeconias que faça essa oração pela vida do pastor e pelo estudo que nós veremos em breve. Senhor Deus, agradecemos por esse momento, Senhor, na tua casa. Te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade, por tudo que o Senhor tem nos dado, Senhor. Neste momento, Senhor, suplicamos, Senhor, a tua bênção sobre as nossas vidas. Também, especialmente, a vida do pastor, teu servo, que nos trará, Senhor, o ensino da tua palavra. Que ele não fale de si mesmo, Senhor, mas que seja, Senhor, iluminado por ti. E que nós possamos, Senhor, também estarmos de acordo com a tua vontade e receber, Senhor, os teus ensinos, Senhor. E que daqui, Senhor, possamos sair, Senhor, alegre, porque aprendamos mais da tua palavra. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. A palavra vai estar com o pastor. Boa noite, minhas irmãs, irmãos. Boa noite também, os irmãos e irmãs que nos acompanham das suas casas. Mais uma vez nós estamos dando continuidade ao nosso estudo, nossa caminhada na Epístola de Tiago. E a semana passada eu não terminei o nosso subtema. Nós estamos tratando aqui do problema da tentação. E eu disse para vocês que Tiago aqui nos apresenta algumas estratégias para nós vencermos as tentações no nosso dia a dia, no nosso viver. E eu compartilhei com os irmãos a primeira questão que ele trata aqui, que nós devemos nos sujeitar a Deus. É uma forma, e é a forma, né, uma das formas que nós temos à nossa disposição para nós vencermos as tentações. Quando formos tentados, nós não cairmos em tentação. Tiago nos lembra aí que nós devemos nos sujeitar a Deus. Nós já falamos sobre esse aspecto aqui. Nós falamos também que ele mostra essa outra estratégia, que é resistir ao diabo. E eu disse para os irmãos, de acordo com a palavra de Deus aqui, que sujeitar a Deus e resistir ao diabo são duas coisas que caminham juntas, né? Você não pode resistir ao diabo se você não estiver sujeitando a sua vida a Deus. Não vai funcionar, não vai dar certo. Então, elas andam juntas,
essas duas atitudes. Somente pode resistir ao diabo aquele que está sujeito a Deus, pois de Deus nós dependemos para resistir a um inimigo tão poderoso como o diabo, não é? Nós precisamos do poder de Deus, da assistência de Deus. E hoje, na sequência, depois de falar sobre se sujeitar a Deus e resistir ao diabo, eu quero ir para esse outro aspecto aqui que está aí no versículo 8. Se você puder abrir a sua Bíblia aí, os irmãos acompanhem o que nos diz Tiago no versículo 8 do capítulo 4. Ele diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Então veja que é um imperativo aqui, é uma ordem de Tiago. Mas nós precisamos lembrar para quem Tiago está escrevendo esta carta. De novo, Tiago está escrevendo essa carta para cristãos, pessoas que já eram convertidas. Mas parece que há alguma coisa errada aqui. Porque se é para cristão que ele está escrevendo essa carta, por que ele manda esses cristãos se achegarem a Deus, né? Nos diz aí, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Essa ordem indica que esses cristãos haviam se afastado de Deus pela atitude pecaminosa, né? Dos versículos 1 a 4 que nós já vimos aqui, Tiago trata mostrando que eles estavam em guerra, né? Em contendas, em prazeres ilícitos, buscando prazeres ilícitos. E isso tudo é pecado. E o pecado faz o que conosco? Ele nos afasta de Deus. Mesmo como crentes, nós ainda pecamos. Se nós não estamos atentos, vigiando, buscando o Senhor, facilmente nós pecamos, não é verdade? Todos nós estamos sujeitos a pecar por conta da nossa fraqueza. Se não estivermos atentos e consagrando a nossa vida a Deus, cairemos facilmente. Esses cristãos estavam pecando. E o pecado, né, nesses pecados pontuais aqui, eles se afastaram de Deus. Por isso Tiago ordena que eles se cheguem para Deus, se acheguem para Deus. Então, Tiago nos lembra aqui que o amor ao mundo torna o homem inimigo de Deus. Não é só Tiago que fala isso, João também fala isso, o apóstolo João, não é? Bom, quando o crente peca, o que ele tem que fazer? Quando o crente peca, ele se conforma com o pecado? Ele continua na vida de pecado? O que ele tem que fazer? Ele precisa reverter a situação. Para ele reverter, ele tem que fazer exatamente isso que Tiago está ordenando. Ele precisa clamar a Deus. Ele precisa se arrepender, claro, precisa confessar, precisa buscar o perdão do Senhor e precisa ter uma vida de consagração, de comunhão com Deus. Então, se ele está em pecado ou se o crente está em pecado, ele precisa reverter essa situação. Mas ele precisa tomar iniciativa, não é? Ele precisa, no mínimo, precisa começar reconhecendo que ele pecou. Não é verdade? Nós precisamos reconhecer que nós pecamos. E que o pecado não é uma coisa normal na vida do crente. Ele precisa confessar arrependido a Deus e buscar o perdão do Senhor. Portanto, para esses a quem Tiago escreve, para eles aproximarem-se de Deus, eles deveriam renunciar ao mundo, deveriam deixar as atitudes mundanas, de cobiçar, de buscar o poder, né? Lembram que Tiago está tratando aqui com crentes que querem ser líderes, né? Querem ser autoridades. Isso é o que deseja no coração deles, a cobiça deles. E Tiago então exorta esses crentes que estão pecando a se chegarem para Deus. Não continuar no pecado, não se entregar à cobiça, às tentações, mas eles precisam urgentemente buscar a Deus, se chegar para Deus. Eles deveriam buscar a Deus em oração, não é? Coisas que eles já não estavam fazendo, pelo que Tiago diz aí. Olha, dá uma olhadinha no versículo 2 do nosso capítulo 4. No versículo 2, a parte final do versículo 2, Tiago diz assim: viveis a lutar e a fazer guerra,
não tendes, nada tendes, porque não pedis. Pedir aqui através da oração. Então eram crentes que já não estavam mais orando a Deus. Aliás, isso acontece com os crentes hoje também, não é? Quando o crente se deixa levar pela tentação e está em pecado, ele diz assim: pastor, eu não tenho mais ânimo para ir para a igreja. Ô irmão, e você continua orando, lendo a Bíblia? Eu não tenho mais forças para orar, pastor. Não tenho mais forças para ler a Bíblia, pastor. Tiago está dizendo: volta para Deus, homem. Chegue-se para Deus. Você precisa tomar uma atitude. Você vai continuar nesse estado que você está? Se entregando cada vez mais? Olha o versículo 3, a parte inicial. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjardes nos vossos prazeres. Eles já tinham perdido o discernimento, a sabedoria, né? O crente não pode pedir qualquer coisa a Deus. Precisa filtrar os seus desejos. Precisa saber que aquilo que ele vai pedir, se isso glorifica a Deus ou não. Se vai fazer bem para a sua vida ou não. Então eles deveriam, primeiro, voltem à oração. Né? Se acheguem para Deus. Como, pastor, eu devo me achegar para Deus? Como é que está a sua vida de oração com Deus? Você está orando todos os dias? Você está clamando ao Senhor? Se nós queremos vencer o diabo, vencer as tentações, nós não iremos conseguir se nós não buscarmos a Deus. Então Tiago diz aí, chegue-se a Deus. E chegar-se a Deus significa buscá-lo humildemente em oração. Uma das coisas que o crente é tentado a proceder quando ele está em pecado é agir não com humildade, mas agir com orgulho. O orgulho, né, vem ao coração e ele se entrega ao seu orgulho. Tiago está dizendo: seja humilde em oração, com arrependimento, até porque para você reconhecer que você errou, né? Se você tiver com o coração orgulhoso, você não vai conseguir. Requer a confissão, o arrependimento e a confissão requer o exercício da humildade, o quebrantamento do nosso coração. Por isso Tiago diz, com arrependimento, para obter coisas, mas em adoração e súplica a Deus. Eles estavam vivendo fora dessa realidade, da realidade da vida do crente, que é uma vida de oração, de humildade, de consagração a Deus, de busca ao Senhor, de leitura bíblica. Tiago aqui, ele ainda faz uma promessa. Olha que coisa interessante. Se você busca Deus, o que é que vai acontecer? Se você se achega para Deus, o que é que vai acontecer? Deus, ele diz, se chegará a vós. Se chegará para vós. A palavra de Deus nos manda buscar ao Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Né? Nós temos alguns textos na Bíblia que mostram essa realidade. Deus, guarda essa frase aí no seu coração. Né? Você que está me ouvindo em casa também. Deus sempre se deixa achar por aqueles que o buscam. Se você busca, e essa busca é genuína, é verdadeira, Deus vai se deixar achar por você. Deus não vai se deixar achar por quem o busca desinteressado ou busca visando outros interesses, egoísta e pecaminoso do seu coração. Olha só, esses textos aqui, 1 Crônicas 28, 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Se buscares a Deus, Ele deixará achar-se por ti. A busca genuína, a busca verdadeira. O outro, se buscardes, Ele se deixará achar. Significa que Deus não se deixa ser achado por qualquer um. Mas aqueles que o buscam sinceramente, com humildade, com o coração arrependido, Deus se revela a esses. Isaías 55, 7, a parte final desse versículo, diz assim, Deus falando para o povo dele, o povo de Israel, e volte-se para o nosso Deus. Olha que coisa bonita, porque Ele é rico em perdoar. Pastor, eu pequei, eu estou com vergonha de ir para a igreja. Não! Trate com Deus. Pastor, eu pequei, eu estou com vergonha de me apresentar ao conselho. Você vai se apresentar a quem? Quem é que vai poder ajudar você? Senão seus pastores. Não é verdade? A palavra de Deus diz, volte-se. Vocês acham que quando Deus falou isso aqui para Israel, eles estavam vivendo em consagração a Deus? Não, eles estavam em pecado. Por isso a exortação. A mesma coisa de Tiago aqui, se acheguem para Deus.
Então, a palavra de Deus diz em Isaías: volte-se para Deus, porque Ele é rico em perdoar. Se nós estamos em pecado, nós devemos buscar o Senhor. Mas já reparou que acontece às vezes o contrário? O crente, quando peca, ele não vem para a igreja. Pode isso? Não pode, gente. Nós somos fracos, humanamente, crentes ainda imperfeitos. E quando nós pecarmos, nós temos que nos achegar para Deus, arrependido, confessando ao Senhor. Nós não podemos deixar, você não pode deixar de participar da comunhão. Onde você vai encontrar força se você não vier para a igreja? Se você está em casa em pecado, não tratado, não confessado, você não tem ânimo para orar, não tem ânimo para ler a Bíblia, não tem ânimo para se consagrar a Deus. Você vai continuar nesse ritmo, nessa situação? Ah, não vou para a igreja porque eu me sinto envergonhado. O pecado faz isso conosco mesmo, e ainda bem que nos sintamos envergonhados. Porque isso é um sinal, um bom sinal. Pior seria se você não ficasse envergonhado ou envergonhada. Significava que você estaria conformada com o pecado. Mas na vida do crente, o pecado nos envergonha. Mas nessa hora nós devemos nos chegar para Deus, nos achegar para Deus, arrependidos, humilhados, reconhecendo que só Ele pode nos ajudar. E Deus usa os irmãos, Deus usa a igreja, Deus usa a comunhão uns com os outros para nos fortalecer, as orações dos irmãos, o conselho dos irmãos, o conselho do pastor, do presbítero, do próprio conselho, a disciplina quando é necessário. Toda disciplina visa o bem. A igreja não pode ter uma compreensão equivocada da disciplina na igreja. Aliás, nós aprendemos que esta é uma das marcas da igreja saudável, da igreja de Cristo. Ela precisa exercer a boa disciplina. Quando o crente peca, assim como o filho, quando erra em casa, quando desobedece, ele precisa ser corrigido, ele precisa ser disciplinado. O pai e a mãe disciplinam para corrigi-lo. O pai e a mãe faz isso para que não permita que ele continue no erro e a sua desgraça seja maior ainda. Deus faz isso conosco também, através da igreja, através dos líderes, através do conselho da igreja. Quando nós pecamos, Ele nos corrige, Ele nos disciplina para nos trazer de volta a comunhão e a presença do Senhor. Mas aqui Tiago está dizendo para esses cristãos, eles precisam ter a atitude de se voltar para Deus. O crente arrependido deve tomar a iniciativa de buscar e ele o encontrará a Deus. Isso serve para nós, irmãos, que estamos em pé. Se cairmos, nós sabemos que temos que voltar para Deus, que buscar o Senhor e que tratar. Mas há uma outra questão, uma outra estratégia que Tiago diz aqui, purifique as mãos, pecadores. Ele se dirige para esse povo, exortando esses cristãos. Tiago se dirige tratando-os como pecadores. Não significa, portanto, que eles eram pecadores não regenerados, que eles estavam na igreja e eram não convertidos. Não, qualquer um de nós que estamos na igreja, nós podemos pecar. Podemos no sentido de que nós somos fracos, não é que estamos livres para pecar, não é isso que eu estou dizendo. Mas por causa do nosso coração, da nossa natureza pecaminosa, nós também pecamos. Mas isso não significa que, tá vendo, ele não era convertido. Ele não era crente, eu já desconfiava. Olha a maldade, né? Não é isso. Não é isso também aqui no contexto desses cristãos. Ao contrário, eles são crentes. Mas eles estavam praticando alguns pecados específicos, pecados pontuais, que eram a soberba e o mundanismo, e que precisavam ser corrigidos. Ao tratá-los assim, Tiago, ele mostra a gravidade da situação desses crentes em pecado diante de Deus, chamando eles de pecadores. Estão em pecado, vocês precisam buscar o arrependimento em Deus, confessar e voltar à comunhão e à vida com Deus. Por isso ele diz, purificai as mãos. Né? Ele mostra com isso a urgente necessidade de se arrependerem e voltarem em penitência para Deus. Aqui é um problema, um perigo, né? O crente quando peca, que ele retarda o tratamento, buscar a ajuda.
E se ele não faz isso, a sua situação em pecado pode se agravar mais e mais. Porque não buscou o remédio. Porque não buscou a solução em Deus. Tiago, então, enquadra esses cristãos como pecadores e determina que eles purifiquem as mãos. A ideia de purificar as mãos aqui, irmãos, tem a ver com a prática no Antigo Testamento dos sacerdotes, que eles deveriam se purificar as mãos, os pés, antes de entrarem na presença de Deus. Isso aponta para a pureza de Deus e para a nossa impureza, para a santidade de Deus e para as nossas imperfeições. Nós, ao nos aproximarmos de Deus, precisamos estar com o coração limpo, com a consciência limpa e em paz diante de Deus. Os sacerdotes, eles deveriam se purificar pela lavagem das mãos e dos pés. Por isso que Tiago usa essa linguagem, e esses cristãos estão acostumados com isso, porque eles conhecem o contexto do Antigo Testamento. E na Bíblia, a pureza e a santidade são retratadas como mãos puras ou purificadas. Da mesma forma, quando a Bíblia quer apontar e tratar os pecados dos cristãos, ela vai usar essa ideia, essa ilustração de mãos cheias de violência, mãos cheias de sangue. Isso para dizer que o Filho de Deus está em pecado. Precisa ser purificada. As mãos precisam ser purificadas, lavadas, mãos puras. A gente vê isso no texto de Jó, capítulo 9, Salmo 18, 20. Também traz essa ilustração, essa ideia aqui. Você pode reparar que você já deve ter se deparado com algum texto assim na Bíblia, enquanto você lê a sua Bíblia em casa, né? As mãos de vocês estão cheias de sangue. Mãos violentas, né? Então, quer dizer, está em pecado. Como é que eu tenho que tratar? Ele vai usar esse termo, essa ilustração. Purifiquem as suas mãos, mãos puras, né? Mãos purificadas. Então a ideia de purificação, aqui a purificação moral e espiritual, é referida pelo ato de lavar as mãos, né? Lavar as mãos é muito característico na Bíblia. Quando você ouve esse termo, você se lembra de quem? Quem que lavou as mãos, né? Perante Jesus ali. Muito bem, só que aí é outra história, né? Isso aponta, o lavar as mãos, aponta para o fato, no contexto aqui, de que esses cristãos estavam impuros, né? Perante Deus. E, portanto, tinham a necessidade de serem purificados. Aí eu pergunto para vocês, quando você peca, qual a necessidade que vem na sua mente, no seu coração? Não é exatamente essa de purificação? De tratar o pecado diante do Senhor? O crente tem essa necessidade, porque o pecado não é mais natural na vida dele. Eles deveriam se purificar espiritualmente das suas ações erradas. Como eles podem fazer isso? Podiam fazer isso? Arrependendo-se, confessando-se os seus pecados, buscando perdão a Deus. Não tem outro caminho, irmãos, o caminho é esse. Toda vez que nós pecarmos, essas palavras de Tiago devem estar na nossa consciência. Purificai as mãos, pecadores. Ou seja, pecamos, sim. Reconhece que pecou? Reconheço. Está arrependido? Estou. O que você precisa fazer? Se achega para Deus. Confesse, trate. Se foi com o irmão, confesse para o irmão. Se acerte com o irmão e depois também com Deus. Então, isso aqui é uma outra estratégia muito importante. É uma exortação de Tiago também muito importante. O cristão não pode fugir a essa necessidade. Não façam como fazem alguns, né? Quando e se vocês pecarem, não afastem-se cada vez mais. Não deixem de congregar. Ao contrário, busquem a ajuda. Busquem tratar o pecado e estar em paz com Deus. Assim, eles poderiam se chegar a Deus através do arrependimento, da confissão, da busca de ajuda. E aí ele diz aqui mais outra coisa que é interessante. Ânimo dobre é a palavra aqui chave, né? Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que Tiago quer dizer com ânimo dobre? Aí no versículo 5, aliás, versículo 5 não, aqui é o ponto 5, né? É preciso combater a incredulidade e a incerteza. O versículo 8, ele diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, outros.
Purificai as mãos, pecadores. Já falamos até aqui. E agora ele diz: e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E vós, não são outras pessoas, é o mesmo grupo que Tiago está dizendo. Mas eles têm esse problema também. Ânimo dobre. O que isso significa? Isso tem a ver com incredulidade e incerteza no coração, na consciência. Ele tratou de ânimo dobre já sobre isso no capítulo 1, versículo 8. E lá no capítulo 1, versículo 8, nós aprendemos que, com isso, ele indica que tem ânimo dobre aquele que duvida de Deus. Ou seja, alguém que está dividido. É como se fosse alguém que tem dois ânimos, ou literalmente duas almas. Não consegue se firmar. Diz que é crente, mas tem dúvidas. Não consegue se firmar confiantemente nas promessas de Deus, na palavra de Deus. Então ele tem incerteza no coração. Ele tem incredulidade. Ora ele confia, ora ele desconfia. O coração está manchado pelo pecado da incredulidade, da incerteza em relação a Deus e às suas promessas. Agora, você não pode dizer que quem está enfrentando esse pecado é uma pessoa que não é salva. Porque a incredulidade e a incerteza aqui, tratada por Tiago, ela pode ser uma incredulidade temporal. Isso pode ser resultado não de uma falta de conversão, não de uma pessoa que não foi convertida, mas resultado de uma pessoa que é imatura na fé, que ainda não desenvolveu a sua salvação, a sua fé a um nível de maturidade onde ele consegue permanecer firme diante de Deus e em meio às tentações e às provações. Aquele que não está firmado, aquele que não tem uma fé madura diante de Deus, ele oscila na sua confiança, oscila na sua fé. E principalmente quando ele é provado, quando ele é tentado, vem a incerteza, vem a dúvida, vem a desconfiança em relação a Deus e às suas promessas. Isso estava acontecendo com esses cristãos. Mas isso é pecado. Por isso Tiago vai no ponto, ele diz: limpai o coração. Vocês estão com o coração manchado pela incerteza e pela incredulidade. Significa que eles deveriam, ao contrário de se conformar a essa situação, eles deveriam lutar contra essas incertezas e essa incredulidade. Aquele que é crente e pode ser tentado, talvez você esteja passando por isso. Em algum momento você esteja duvidando das promessas de Deus. O que você vai fazer? Tiago está dando aqui a dica, está dando aqui a solução. Não se conforme com a incerteza, com a incredulidade. Não seja uma pessoa de ânimo dobre, que está dividido, que está em cima do muro. Lute contra isso, para que você não viva na incerteza, mas você viva confiante no Senhor, em paz com Deus. Agora, para isso, o que é preciso? Você precisa conhecer a Deus mais profundamente. Você precisa ler mais a palavra de Deus e exercitar a sua confiança em Deus, exercitar a sua fé em Deus, para dissipar, eliminar as dúvidas e a incredulidade. Muito bem. Além disso, eles deveriam tomar uma firme posição de fé e de obediência ao Senhor, renunciando todo o mundanismo. Então eram crentes que estavam em comunhão com Deus, vivendo na igreja, mas estavam namorando o mundo. As coisas do mundo, as coisas pecaminosas do mundo. Tiago diz: olha, limpai o coração. Vocês precisam rejeitar essas coisas, Vocês precisam abandonar a incerteza, a incredulidade, a desconfiança. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Esses termos também são encontrados no Antigo Testamento, nos atos cerimoniais, nas cerimônias realizadas pelos sacerdotes, usados aqui por Tiago, de achegar-se a Deus, limpar as mãos e
purificar o coração. Então, os três termos aqui, eles caminham juntos também. Nós falamos do primeiro, que era achegar-se a Deus. Então, você está em pecado. O que você tem que fazer? Fugir da igreja? Fugir de Deus? Não. Mas reparou que essa tendência vem desde o primeiro homem e a primeira mulher, né? O que fez Adão e Eva quando pecaram? Ó, se esconderam lá atrás do mato, das árvores lá. Deus veio ao encontro deles e eles fugiram da presença do Senhor. O pecado nos envergonha, né? Diante do Deus Santo, Santo, Santo. O pecado nos envergonha diante dos irmãos da igreja. É natural sentir vergonha pelos pecados que você cometeu? Sim, devemos sentir vergonha pelos pecados que nós cometemos. Mas não fugir da presença de Deus e nem do povo de Deus por causa dos pecados. Isso não pode. Por isso Tiago diz, achegar-se a Deus. Limpe as mãos. Está em pecado? Trate. Limpe o coração. Né? Busque a pureza. Veja só. A ideia de purificação no Antigo Testamento. Salmo 51, versículo 7. Você conhece esse salmo, você também deve conhecer em casa. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Quem é que pode fazer isso no seu coração, na sua vida? Deus. Então por que eu vou fugir? Por que eu vou me afastar? Eu não quero ficar fora da igreja, ficar fora do reino, ficar fora da presença de Deus. Mas está em pecado? Então trate. Então busque. Então se arrependa. Então confesse. Outro texto, Salmo 51, versículo 10. Olha que oração bonita do salmista. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Meu coração está impuro, sujo, as minhas mãos estão cheias de sangue, né, de violência, de pecado. Ore a Deus, clame ao Senhor, como Davi. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Somente o que for puro de mãos, Salmo 24, outro salmo, ó. Somente aquele que for puro de mãos e limpo de coração, habitará com o Senhor. Sim, Deus é quem nos purifica. Ele não nos admite com pecados. Por isso Jesus Cristo veio morrer na cruz. Mas quando eu pecar, eu tenho a necessidade de me achegar a Deus, limpar as minhas mãos, tratar o meu coração, ou seja, me arrepender e confessar e buscar no Senhor o remédio que eu preciso. Mas aquele que está em pecado, Tiago ainda vai dar outra dica aqui, outro imperativo, outra ordem. Ele diz, afligi o coração. E mais, lamentai. E mais, chorai. Está aí no versículo 9. Versículo 9. Afligi-vos, lamentai e chorai. Talvez nós tenhamos que refletir sobre como nós estamos lidando com o pecado. E o que é o verdadeiro arrependimento? Será que de fato nós temos entendido a gravidade do pecado na nossa vida? Ou será que a Igreja de Cristo hoje tem banalizado o pecado? Será que nós estamos brincando com o pecado? Será que nós estamos levando a sério diante de Deus? Quando nós pecamos, talvez isso se reflita, a maneira como o crente trata o pecado hoje, talvez se reflita nas orações que os crentes fazem hoje, com respeito ao pecado. As palavras de Tiago aqui talvez devam nos confrontar, como cristãos hoje, nos levar a refletir mais na seriedade de uma vida de santidade e de pureza na presença do Senhor. Quando oramos, nós suplicamos a Deus que nos perdoe os pecados, mas muitas vezes nós nem lembramos que pecados nós estamos pedindo perdão. Sobre que pecados? Será que de fato nós estamos nos afligindo, lamentando e chorando?
O pecado, meus irmãos, é algo gravíssimo. Ele faz um mal terrível para nós. Nos afasta de Deus, tira nossa paz, nos humilha, nos destrói. Essas palavras de Tiago me fazem lembrar a reação de Pedro quando a sua vida foi impactada pelo olhar de Jesus depois que ele traiu, negou Jesus 3 vezes. Jesus o olha nos olhos e ele lembra as palavras de Jesus de que ele iria negá-lo, ele iria traí-lo. E o texto diz que ele chorou amargamente. É sobre isso que Tiago está dizendo aqui. O crente, quando peca, ele deve ser levado, deve levar o seu coração a afligi-lo, a lamentar e a chorar arrependido do seu pecado. São atitudes, irmãos, que indicam um profundo quebrantamento da alma. Então o crente, quando ele está arrependido, ele está quebrantado. Ele se prostra diante de Deus, confessando, dando nome aos seus pecados, mas envergonhado e humilhado. Ele diz: afligi-vos, significa uma atitude interna de contrição, que indica um sofrimento interno de dor e sofrimento. O pecado nos causa dor, nos causa sofrimento. E nós precisamos tratá-los assim. Orações de arrependimento, de pedido de perdão, sem a alma estar em aflição e em profunda tristeza pelos pecados cometidos, se torna mero ritual. E eu desconfio que as orações de muitos crentes hoje, quem sabe as nossas orações com respeito ao pedido de perdão, têm se tornado isso, irmãos. Mero ritual. Onde está o verdadeiro arrependimento? Onde está o parar para refletir sobre aquele pecado que nós cometemos? Sobre o que isso significou e significa diante do Deus que é santo, santo, santo? Para que realmente nos arrependamos e o nosso coração se sinta afligido. A aflição da alma, irmãos, deve vir acompanhada do lamento. Eu pequei, estou quebrantado e lamento profundamente, sinceramente, os meus pecados e o meu estado espiritual deplorável em que a pessoa, quando peca, se encontra. Significa na prática a mesma coisa que afligir-se, pois também envolve profunda tristeza pelos pecados cometidos. O que eu quero destacar aqui, irmãos, é que, em geral, parece que vivemos na superficialidade de uma vida pura. E quando pecamos, não nos sentimos tão feridos, a ponto de nos afligirmos, de lamentarmos e de até chorarmos diante de Deus, porque pecamos. No Antigo Testamento, o povo, quando pecava, era exortado a lamentar diante de Deus e da ira de Deus. A ira de Deus que estava prestes a vir sobre ele. Parece que os crentes, na nossa época, perderam de vista esse ensinamento bíblico. Os nossos pecados provocam a ira de Deus. Provocam o juízo de Deus. Por isso, Jeremias 4:8 diz: lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. O povo estava em pecado e a ira de Deus se voltava contra o povo. Essa realidade, eu creio, irmãos, não muda hoje. E especialmente sobre o crente que insiste na prática do seu pecado. Deus há de corrigi-lo, Deus há de puni-lo. A ira de Deus é provocada. O lamento inclui não apenas a consciência do pecado. Eu pequei, eu tenho consciência. Mas também, isso aí, a expectativa do juízo de Deus contra nós. Deus não tolera o pecado. Deus não brinca com o pecado. E nós também não devemos brincar com o pecado. O lamento era acompanhado, no Antigo Testamento, do ato de arrancar os cabelos da barba e da cabeça. Era acompanhado do ato de rasgar as vestes e de vestir-se de pano de saco e jogar cinza sobre si, sobre a cabeça, para evidenciar o arrependimento,
a aflição, a tristeza, o lamento pelo pecado. Porém, essa atitude exterior de lamento, ela só teria o valor verdadeiro se viesse de um coração quebrantado, realmente afligido. Por isso, o profeta Joel diz nesse texto: rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor. Nós, como crentes, irmãos, precisamos reconhecer aqueles pecados que nós cometemos. Precisamos nos entristecer, lamentar, chorar, arrependidos, confessando diante do Senhor. Como diz Joel, rasgar o nosso coração diante do Senhor. Pedir o perdão e que Ele nos ajude a não pecar mais. Os dois atos anteriores de afligir e lamentar, eram ainda acompanhados pelo choro. Por isso que Tiago diz: chorai. No versículo 1 do capítulo 5 ele diz: atentai agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. E por último ele diz: converta-se. Aqui não é a conversão daquele que ainda não é crente, mas é a conversão daquele que está em pecado e que precisa arrepender-se do seu pecado e voltar-se para Deus. Indica que esses cristãos estavam com o coração endurecido pelo pecado e Tiago deseja que eles mudem de atitude. Ou seja, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Meus irmãos, muitas vezes o crente peca e continua feliz, como se nada tivesse acontecido. Muitas vezes isso acontece, sabe por quê? Porque falta a nós, seus irmãos, abrir os olhos dele, exortá-lo, chamar ele à realidade, essa realidade pecaminosa, essa realidade de pecado que ele está vivendo, essa realidade desgraçada e desastrosa. Tiago está fazendo isso com esses crentes. Eles estavam em pecado. Possivelmente estava tudo bem. Mas Tiago está chamando eles à realidade, exortando eles. Converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. O versículo 9 está dizendo isso. Estão em pecados, mas está tudo bem. Estamos em paz. Como assim em paz? É porque não parou para refletir sobre a sua atitude. É porque um outro irmão não chegou e o exortou e mostrou a realidade na qual ele está vivendo. O camarada está em adultério e está tudo bem. E é crente. O crente está mentindo o tempo todo com a sua vizinhança, com seus colegas e está tudo bem. Ele não está se atentando à realidade do juízo, da ira, do castigo de Deus sobre a sua vida. Precisa ser exortado e alertado. Não é que ele não é crente, mas dada a sua imaturidade e o pecado não tratado, parece que ele cega o nosso entendimento, né? O nosso discernimento. Está em pecado, mas continua em comunhão na igreja, vindo como se estivesse em santidade. Continua dando aula na escola dominical. Continua até participando dos elementos da ceia. Não pode. Precisa ser chamado à realidade, precisa ser exortado. Converta-se o vosso riso em pranto. Estão sorrindo. Não é tempo de chorar, não é tempo de sorrir. E a vossa alegria em tristeza. Quando cristãos estão em pecado, estão rindo e se alegrando, ao invés de estarem tristes, lamentando e chorando, fica evidente a sua frieza espiritual. Esse crente precisa de ajuda. Esse crente precisa ser exortado. Por isso Tiago diz: converta-se. Tiago ordena que se convertam. Troquem a alegria e o riso pela tristeza, aflição, lamento. É preciso e é tempo de andar cabisbaixo, cabeça baixa, triste, abatido. Todos esses textos aí retratam esse contexto. É preciso se humilhar diante de Deus, diante da igreja, confessar, arrependido e buscar o perdão. Meus irmãos, a verdadeira contrição não é exterior apenas,
mas ela procede do coração, de dentro. Por isso precisamos, todos nós, refletirmos sobre esta realidade. Devemos exercitar a nossa mente a refletir na santidade de Deus e no horror do nosso pecado para alcançarmos o verdadeiro arrependimento. O que isso significa? Que você e eu estamos servindo a um Deus que é santo, santo, santo. Mas nós que servimos a Ele somos imperfeitos, somos pecadores. Como é possível essa relação? É um milagre. E só é possível por meio de Jesus Cristo, que é o nosso mediador. E Ele assumiu o preço dos nossos pecados. E nos perdoou. Mas quando você e eu pecamos, nós precisamos reconhecê-los, reconhecer o nosso pecado, para que seja tratado diante desse Deus. Nós não podemos continuar vivendo como se estivéssemos vivendo uma vida de santidade diante do Deus que é santo. Deus não admite isso. Deus não aprova isso. Se você que me ouve está em pecado, você precisa tratar os seus pecados diante de Deus. Todos nós. Precisamos seguir esse caminho que Tiago nos mostra aqui. Quando refletimos a nossa consciência, a nossa pecaminosidade, na maldade dos nossos atos e na santidade e bondade do Senhor, ficamos mais convencidos e envergonhados do nosso pecado. Por isso que eu sempre oriento a igreja a fazer isso aqui. É o que Tiago também está falando aqui. Aliás, eu aprendi com ele também. Quando você pecar, não poupe os detalhes diante de Deus ao confessar o seu pecado. Você vai orar ao Senhor pedindo perdão. Senhor, eu pequei. Tá, mas que pecado você cometeu? Senhor, eu cometi o pecado da maledicência. Tá, então você falou mal de alguém. E o que você falou sobre este alguém? Sobre essa pessoa? Percebe a diferença? Quando nós refletimos sobre os nossos atos pecaminosos, nós ficamos assustados, aterrorizados da gravidade do nosso ato, da nossa atitude, do tamanho do mal que nós fizemos. E quando você pega isso e leva à presença do Deus que é santo, santo, você vai ter essa atitude aqui, vai entrar em aflição, vai lamentar, vai se entristecer e vai chorar por causa dos seus pecados. Envergonhado, confessar a Deus. E aí, humilhado. Essa última estratégia na luta contra a tentação e contra os nossos pecados vem com uma promessa. Tiago diz aí no versículo 10: humilhai-vos na presença do Senhor. Sem a humilhação, sem a humildade, não há como tratar os pecados. Mas Tiago promete: humilhe-se na presença de Deus e Ele vos exaltará. Não permaneça, irmãos, quando o crente não confessa os seus pecados, quando ele não reflete sobre a gravidade dos seus atos pecaminosos e não coloca diante de Deus, a tendência natural dele é permanecer com a soberba, o orgulho, agindo orgulhosamente, nariz em pé. Esse não é o caminho do cristão, esse é o caminho do incrédulo, do ímpio. A nós que somos crentes, Tiago, a palavra de Deus nos chama a nos humilharmos diante de Deus, cabisbaixo, dobrado o joelho no chão, confessando a Deus. E olha que maravilha, Tiago diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Humilhar significa literalmente fazer com que alguma coisa seja abaixada. O cara quer ser, nariz em pé, passar por cima de todo mundo. A ideia é: humilhe-se, diminuída, colocada no nível do chão. Tiago nos exorta a abandonar toda a soberba. O contrário de humilhar-se é ser soberbo, é ser orgulhoso, é ser arrogante. O cristão não pode ser assim. Ele diz que nós devemos nos humilhar. Precisamos reconhecer a nossa própria miséria
para sermos humildes e nos humilharmos diante da presença do Senhor, reconhecer as nossas fraquezas e limitações. Precisamos declarar a nossa total dependência de Deus. O soberbo, ele acha que ele não precisa de Deus. Mas o crente, arrependido, quebrantado, humilhado, ele está dizendo: Senhor, eu dependo de Ti. Senhor, me perdoe. Tem misericórdia, em nome do Teu Filho Jesus. Eu careço do Teu perdão. Eu não consigo viver longe do Senhor, da Tua comunhão. Isso é humilhar-se e reconhecer a nossa total dependência diante do Senhor. Essa auto-humilhação deve ser diante do Senhor, diante de Deus. Diante dele não nos resta outra atitude. Aliás, é isso mesmo, né? Se nós reconhecemos que Deus é soberano, que Ele é santo, que Ele é Senhor, qual é a nossa postura diante dele? De humildade. Não resta outra atitude a não ser nos humilharmos, pois quanto mais nos aproximamos dele, mais é revelada a nossa depravação, o nosso coração corrupto. Então, não temos outra saída a não ser nos humilharmos. Mas Tiago diz, há uma promessa, e a promessa é: vos exaltará. A promessa para os que se humilham diante dele é que ele os exaltará. Ele nos tomará pela mão e nos erguerá. Se o pecado derruba, quebra, humilha, destrói, e quando você vem humilhado e quebrado diante de Deus, Deus toma o seu filho e a sua filha pela sua mão e o ergue. Nos restaurará ao seu favor, do qual nós caímos. Da presença dele, nós caímos, o pecado nos fez isso. Por causa da soberba e do mundanismo no contexto desses cristãos aqui, ele nos fará aumentar em honra. Né? É a mesma ideia, o mesmo ensino de 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 também. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará. Mateus capítulo 23, versículo 12 diz: quem se humilhar será exaltado. Quem permanecer exaltado será abaixado, humilhado. E aí, irmãos, eu concluo. Assim como Tiago nos convence de que, como filhos de Deus, devemos desejar a exaltação e a honra que procedem de Deus, do que aquela que procedem dos cargos e posições do mundo. Olha só, esses cristãos para quem Tiago está escrevendo aqui, exortando, eles estavam desejando a exaltação dos cargos. Tem muita gente que está querendo ser candidato, está sendo candidato aí, querendo ser eleito. Muitos deles estão de olho nas vantagens, né? Então, muitas pessoas desejam a exaltação e a honra de cargos, de favores dos homens, mas o crente deve desejar a exaltação não dos homens, mas de Deus. Você e eu, você que me vê também e me assiste, tá certo? Mas isso só é possível para os que têm o coração quebrantado e contrito. Não é isso para os arrogantes e os orgulhosos. Então, meu irmão, minha irmã, se você está em pecado diante de Deus, a palavra de Deus nos chama a quebrantar o nosso coração, a tratar os nossos pecados. Tiago deu aqui pelo menos 10 dicas, 10 exortações para que você não permaneça no estado ou na prática desse ou daquele pecado, mas que você volte à comunhão, à presença do Senhor, para que você também não caia na tentação, né? Muitas dessas dicas aqui também servem para isso, como por exemplo se submeter a Deus, resistir ao diabo, tudo isso que nós falamos aqui, para que tenhamos uma vida vitoriosa na presença do Senhor e para a glória do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus Cristo, quando veio morrer neste mundo, Ele já nos libertou do domínio do pecado. Antes de Jesus, nós estávamos assim dominados pelo pecado. E você e eu não conseguimos vencer o pecado, porque ele é mais forte que nós. Mas agora Cristo nos libertou, Ele quebrou as cadeias. Então em Cristo Jesus você pode dizer não para o pecado. Nós podemos ser vitoriosos em Cristo Jesus e ter uma vida de santidade. Aliás, foi para isso que Ele te resgatou e te salvou. Então, sejamos santos diante do Senhor. Que Ele nos ajude, nos fortaleça e nos abençoe assim. Amém. Vamos orar? Concluindo e encerrando o nosso culto nesta noite. Os irmãos se coloquem em pé. Irei fazer essa oração encerrando o nosso culto.
Santíssimo Deus, Pai nosso que estais nos céus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor que é revelado na palavra de Deus, na tua palavra, como sendo santo, santo, santo. E nós, Senhor, tua palavra nos revela como pecadores, e nós reconhecemos isso. Ó Pai, tem misericórdia de nós, mesmo redimidos, nós carecemos da tua ajuda, do teu poder, nós dependemos do Senhor. Pai, nós queremos ter um viver santo e agradável na tua presença. Pai, nós queremos, ó Deus, desenvolver a nossa santidade, ter uma mente pura, um coração puro. Queremos ajudar os nossos irmãos também, Senhor, a crescerem na santidade. Ó Deus, o Senhor já nos deu essa condição. Pedimos que o Senhor nos ajude dia após dia, dirigindo nossa mente, dando disposição ao nosso coração, ó Pai. Nos livrando, Senhor, do mal a cada dia, não nos deixando cair em tentação. Que o Senhor, ó Deus, nos dê diligência e disposição para submetermos a nossa vida, nossa mente, o nosso coração ao Senhor todos os dias. Para quando pecarmos, ó Deus, nos arrependermos sinceramente. Aqui gastemos tempo refletindo sobre os nossos pecados para reconhecermos quão graves foram e são as atitudes pecaminosas diante do Senhor. E para que nos acheguemos a Ti, Senhor Deus, em lágrimas, contritos, quebrantados, e recebamos a Tua bendita promessa, o Teu perdão e a exaltação do Senhor. Agora, Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, guarda-nos de todo mal, toda pessoa perversa, e permita que possamos encontrar os nossos familiares guardados e amparados também pelo Teu poder. É no nome de Jesus que eu peço e agradeço ao Senhor essas coisas. Amém. Meus irmãos, nós encerramos o nosso culto, agradeço a atenção de todos e até próximo domingo. A você também que nos assiste em casa, que Deus esteja abençoando e fortalecendo a sua fé.